nas coisas que lhe vão bem, mas há coisas que não sei se será. Mas eu quero dizer-vos nesta noite que tudo o que está na palavra de Deus é palavra de Deus e que é verdade em nome de Jesus. Amém? Quer dizer que temos que acreditar naquilo que nos interessa e aquilo que nós acreditemos ou pensamos nesse momento que não nos interessa, mas na realidade toda a palavra de Deus nos interessa. Quando estão de acordo, digam um forte glória a Deus, um forte aleluia. Quando falamos de acontecimentos futuros, quer dizer que há coisas escritas na palavra de Deus que ainda não passaram, mas que vão passar. E nós temos que acreditar, se está escrito, é que vai passar. Porque tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Vocês têm que me ajudar, amém? Eu venho um bocadinho cansado, mas com o vosso ânimo eu vou-me aquecendo e vou-me animando também. Amém. Há coisas que é que nós temos, mas sabemos que vão passar. Se nós lemos na palavra de Deus, Gênesis capítulo 13, versículo 15, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, lhe pergunta Deus a Adão e fala com ele, e Adão diz: eu não tive culpa. A culpa foi de Eva. Eva diz: eu não tive culpa. A culpa foi da serpente. E vejam bem, há um juízo contra a serpente. E o juízo é: parece ser que a serpente num tempo antigo andava contra a serpente. E sabem o que é? Se tu estás pondo, se o problema veio da mulher vai nascer um, tu vais perder o calcanhar, mas ela te vai pisar a cabeça. Amém. E isso se cumpriu na cruz do Calvário. Amém. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário era uma mordidura no calcanhar, mas Cristo venceu todos os demónios, venceu a Satanás e a todos os demónios na cruz do Calvário com a sua morte expiatória. E hoje estamos neste lugar porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Quando estou de acordo, e digam um forte amém. Digam um forte aleluia. Se vocês leem o capítulo 22 ou o Salmo 22, vocês vão ver que o Salmo 22 é tudo o que vai passando mais tarde a acontecer com o nosso Cristo. Se vocês leem o capítulo 53 de Isaías, quer dizer 700 anos antes de Jesus nascer, já estava escrito tudo o que ia acontecer. Porque tudo o que Deus diz que acontece, acontece. Amém. 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 E se vocês leem o capítulo 9 de Isaías, diz assim: um filho nos é nascido, um filho nos é dado. Aleluia. E o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Príncipe de paz. Irmãos, e de quem está falando? Já está falando do nosso Senhor. Amém. Se nós lemos o capítulo 37 de Ezequiel, quando Deus lhe pergunta a Ezequiel: vês esses ossos secos que estão secos? E a Bíblia diz: e secos em grande maneira. E lhe pergunta Deus a Ezequiel, como aqui lhe pergunta ao ancião: viverão estes ossos secos? E Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Amém. 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 E sabem quando é que se cumpriu esse capítulo? Esse capítulo 37 de Ezequiel se cumpriu em 1948. O que estás dizendo, irmão? Quer dizer que se cumpriu 2 anos mais tarde. Glória a Deus. Porque esses ossos secos estavam representando o povo judeu, que por causa de ser tirados de Jerusalém e por causa de serem esparcidos por toda a terra, estavam esparcidos, eram os ossos que estavam esparcidos. Mas em 1948 acontece que Israel fica independente. E quando Israel fica independente, todo o povo judeu que estava por todo o mundo esparcido voltou à terra. Quer dizer que esses ossos de novo se juntaram e hoje são uma grande nação. Amém. Quer dizer que tudo o que promete Deus se cumpre. Amém. 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 Aqui, irmãos, está falando
sobre pessoas que vão ser salvas depois da grande tribulação. E escutem o que eu vos vou dizer. É o único versículo que tu conheces da Bíblia que nos fala que é possível que há salvação depois da grande tribulação. E você me estará se perguntando, irmão, depois da grande tribulação, depois do arrebatamento, eu venho-vos dizer nesta noite, Cristo está neste lugar. Amém? Que é o único versículo que apoia. Mas alguém me perguntou numa ocasião e me perguntou e me disse, irmão, existe uma segunda oportunidade? E eu disse-lhes esta resposta. Essa palavra, segunda oportunidade, está mal aplicada. Que existe salvação, sim, mas que necessidade há. Se hoje vivemos a melhor época de todos os tempos, desde que Jesus veio à Terra, não houve tempo melhor que é o tempo da graça. Amém. Vocês sabem que há 7 tempos da Bíblia. Há o tempo da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei e da graça. E virá o tempo do milénio. Mas o tempo da graça foi o melhor tempo de todos os tempos. É o tempo que nós estamos passando. Amém? Uma certa ocasião, eu estando no meu quarto a orar, eu disse assim, Senhor, quanto me gostaria a mim, que alegria teria eu de estar contigo quando tu estiveres na terra. Seria como aquela mulher que se pôs de joelhos e começou a beijar os pés. E não te beijou de frente porque tinha vergonha de estar à frente a ti, se não se pôs por trás. E te começou a beijar os pés. E com as suas lágrimas te lavavam os seus pés com os seus cabelos. E eu dizia, orando a Deus e falando com Deus, eu dizia que alegria seria para mim estar neste tempo. E sabem o que é que Deus me disse? Deus me disse, esse tempo foi bom, mas este é melhor. Porque hoje estamos no tempo da graça. E se não nos salvamos agora, se não vivemos numa vida de comunhão e em paz com Deus agora, e se não chegamos até ao fim agora, muito mais difícil será no tempo da grande tribulação. Eu quero dizer-te, irmão e irmã, nesta noite, podes salvar-te agora, agarra-te a Cristo e salva-te agora. Amém? Porque é um tempo de salvação. Amém? É um tempo de glória para a nossa vida. É um tempo, irmãos, que chegará algum dia. Porque se você lê o livro do Apocalipse até o capítulo 4, desde o capítulo 4 até o capítulo 19, eu adianto-me agora um bocadinho, há problemas, há grandes tribulações, mas sabe uma coisa? Nesse tempo a igreja não aparece, e sabe porquê? Sabe onde é que está a igreja? A igreja está desfrutando com Cristo no reino. Amém. 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 Por isso é tempo de agarrarmos a Deus mais que nunca. Agora bem, as provas que nós possamos passar, o crente não está livre delas. Amém? Amém. As provas, vou repetir, as irmãs não se distraiam, que eu vou ser o mais breve possível. Mas as provas do crente, irmãos, comparados com as provas que vão passar no tempo da grande tribulação, são muito diferentes. Haverá provas, irmãos, que vão cair sobre este mundo, provas terríveis. E sabem, dessas provas nós estamos isentos. Quer dizer, não passaremos essas provas. Amém. Sabem, da mesma forma, Deus ao povo de Israel, quando Moisés vai a Egito e tira o povo de Israel que está em Egito, vocês recordam que houve juízos sobre Egito. Egito teve esses juízos sobre eles, mas o povo de Israel não passou por eles. E um deles, vocês recordam quando a morte entrou nas casas e
e matou o primogênito. Amém. De todas aquelas famílias. Amém. E o que é que aconteceu ao povo de Israel? Puseram um sangue de um cordeiro. Amém. No quintal da porta, nas entradas. Amém. E o anjo da morte não entrava nessas casas. Amém. E eu digo nesta noite, se vocês estiverem de acordo e têm que se alegrar com aquilo que eu vou dizer, se um simples sangue de um cordeiro, de um animal, livrou o povo de Israel da morte, quanto mais a sangue bendita e preciosa nos livra de todo mal. Amém! Amém! Glória a Deus. Escutem-nos, lavados com a sangue do cordeiro, aquele que nos amou e nos lavou com os nossos pecados pelo seu sangue. Se eu ler um versículo que está em Isaías capítulo 1 e versículo 18, vejam o que diz. Venham logo, disse Jeová, e isto-nos a conta. Se os vossos pecados forem como a grana, como a neve, serão embranquecidos. E se foram vermelhos como a carmesim, virão a ser como branca lã. Porque a sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. A sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Alguém pode dizer que o meu pecado é muito grande, não importa se o pecado é grande ou só o pecado é pequeno. O pecado é pecado, irmãos e irmãs. O pecado é pecado, não importa se é grande ou é pequeno. Mas a sangue de Cristo nos limpa do pecado grande e também do pecado pequeno. Amém! Escutem, depois de passar a tribulação, se vocês lerem o capítulo, eu estou a ler o capítulo 7 do Apocalipse, mas se vocês lerem o capítulo 6, fala do tempo dos juízes que virão à terra. Fala do mundo montado num cavalo branco. Alguns confundiram que esse era Cristo, mas não é Cristo, porque Cristo não leva um arco, Cristo leva uma espada. Vocês têm que imaginar aqui, Cristo, este cavalo branco que fala o capítulo 6 do Apocalipse, diz que leva um arco. Cristo não veio levar um arco, Cristo leva uma espada. Amém. Se vocês vão vendo do cavalo vermelho, do cavalo vermelho fala da fome, aleluia. do cavalo amarelo fala da morte. E vocês leem o capítulo 6 e quem lê, irmãos, dá medo, dá temor para aqueles que não têm a salvação assegurada. Mas aquele crente que sabe que quando Jesus vier partir com Cristo, se goza porque não vamos passar a grande tribulação.